Poucos eventos na história se comparam à escala pura da frente oriental da Segunda Guerra Mundial. Começando no domingo, 22 de julho de 1941, a Operação Alemã, apelidada de Barbarossa, envolveu mais de 3 milhões de tropas alemãs e pró-eixo de países como Hungria-Romênia e Finlândia. No papel, até mesmo essa imensa força militar empalidecia em comparação com as forças soviéticas, mas os soviéticos foram pegos completamente de surpresa e logo foram empurrados de volta através da Europa Oriental e para o coração da própria União Soviética antes de pararem logo fora dos portões de Moscou. Nos primeiros meses, a defesa soviética enfrentou inúmeros contratempos, variando da escassez de equipamentos até soldados frequentemente compartilhando um rifle. 2 falhas devastadoras na liderança militar. Na década de 30, o paranoico líder soviético Joseph Stalin instigou suas purgas políticas, onde qualquer um que ele via como uma ameaça era eliminado. Isso drenou o exército de líderes experientes em favor de outros mais politicamente corretos, que hesitavam em agir por conta própria, sem as instruções de Stalin. Já era bastante ruim para o exército, mas foi devastador para a força aérea e a marinha, que não eram vistas como alta prioridade. A Operação Barbarossa forçou a liderança soviética a repensar suas políticas anteriormente motivadas politicamente. À medida que líderes hábeis e eficientes voltaram a se integrar ao planejamento soviético, juntamente com uma reorganização da indústria soviética para a guerra, a situação começou a mudar. Nos 4 anos seguintes, os alemães e seus aliados enfrentariam uma força militar ainda maior à medida que o exército soviético se mobilizava e se organizava, liderado pelo Marechal Zhukov, no que o povo soviético chamava de Grande Guerra Patriótica. A batalha para expulsar os nazistas incluiu a de Kursk, a maior batalha de tanques na história da guerra mecanizada. Esta foi uma luta brutal. Hitler prometeu que nenhum soldado alemão seria responsabilizado por seu comportamento na luta contra a União Soviética, informando que a guerra contra os soviéticos não seguiria linhas civilizadas. Isso deu permissão às tropas alemãs para assassinar, estuprando e saqueando enquanto avançavam. Enquanto a maré virava, os soviéticos recuperavam territórios perdidos e avançavam para Berlim. Eles também cometeram esses mesmos crimes atrozes contra as terras que tomaram. A fria e devastadora retribuição do Exército Vermelho à medida que varria a Europa levou a sua reputação como um dos combatentes mais temidos de toda a Segunda Guerra Mundial. Neste episódio de Guerras dos Combatentes Mais Mortais do Mundo, vamos olhar para 4 lutadores soviéticos que instilaram terror absoluto em todos que encontraram. Muitos historiadores militares se encontraram debatendo qual foi o melhor tanque da Segunda Guerra Mundial, e enquanto pode nunca haver uma resposta que satisfaça a todos, poucos negariam que a União Soviética construiu o tanque mais influente a emergir do conflito. O T-34 foi verdadeiramente um dos grandes tanques da Segunda Guerra Mundial, achando um ótimo equilíbrio de mobilidade, poder de fogo e armadura, enquanto a maioria dos outros tanques tinha que comprometer um desses fatores em prol dos outros 2. Nas mãos certas, estava entre as máquinas de guerra mais mortais da época. E talvez não houvesse mãos melhores do que as do maior pontuador entre os ases dos tanques, não só na União Soviética, mas em todas as forças aliadas combinadas contra o eixo. O nome deste homem era Dmitry Lavrenenko. Dmitry nasceu em 10 de setembro de 1914. Seu pai lutou na Primeira Guerra Mundial, e à medida que crescia, decidiu seguir os passos do pai e ingressar no Exército Vermelho da União Soviética. Entrou como cadete em 1934. Ele serviria 4 anos na cavalaria antes de se requalificar para aprender a guerra de tanques. Aprendendo nos tanques leves, T-26 e BT-7. Seus camaradas na escola blindada reconheceram sua habilidade e deram a ele o apelido de Olho de Atirador. Em 17 de setembro de 1939, conforme um acordo com a Alemanha nazista, os soviéticos invadiram a Polônia Oriental
E este foi o primeiro gosto de combate de Lavrenenko. Ele também prestou serviço na Romênia. Logo após, suas unidades receberam os primeiros modelos de T-34s. Com a invasão alemã, Lavrenenko era um tenente servindo na 15ª Divisão 16, a Brigada Mecanizada. A confiabilidade dos primeiros T-34s era tão ruim que muitas das tripulações de tanques se viram indo para a batalha como soldados de infantaria depois de descartar seus T-34s quebrados. Mas com uma previsão em comum, os líderes militares soviéticos começaram a selecionar seu pessoal mais experiente e a retirá-los para que pudessem equipar unidades com versões mais novas e confiáveis do T-34. Isso incluía Lavrenenko. Lavrenenko finalmente entrou em ação contra as tropas alemãs em outubro. No dia 6 de outubro, seu tanque destruiu 4 veículos inimigos. E nos 2 meses e meio seguintes, ele causaria estragos nos tanques alemães, creditado oficialmente com 52 abates inimigos. Entretanto, alguns que batalharam com ele acreditam que o número real deveria ser maior, já que estavam mais focados em derrubar o próximo tanque inimigo do que em contabilizar os destroços deixados. Em 18 de dezembro de 1941, Lavrenenko fazia parte de uma força soviética que retomou a aldeia de Goriani, durante a qual ele destruiu seu 52 Degree tanque. Lavrenenko saiu de seu T-34 para informar ao comandante da 17, a brigada blindada, sobre seu sucesso, quando os alemães iniciaram o bombardeio do local. Lavrenenko foi morto quando um projétil caiu ao seu lado, tendo participado de 28 combates ao longo de 2 meses e meio e adquirindo 52 mortes confirmadas, mais do que qualquer outro comandante de tanque aliado antes ou depois dele. Ele foi condecorado postumamente com a Ordem de Lenin. Após a guerra, ele também receberia o título de Herói da União Soviética, a maior condecoração para a bravura no exército soviético. Então, o que tornava Lavrenenko tão especial? Bem, conhecer os pontos fortes e fracos do T-34 certamente foi um fator, mas principalmente foram suas táticas. Lavrenenko sabia que as tripulações de tanques alemães não eram amadoras e que táticas de força bruta eram quase suicidas, até mesmo para o T-34. Portanto, ele preferiu tomar o tempo para fazer o reconhecimento das formações inimigas e procurar por fraquezas que ele pudesse explorar. Ele também realizou ataques de atropelamento e emboscadas. Ambos se mostraram altamente eficazes e lhe renderam o título de o mais mortal as de tanques de todas as forças aliadas da Segunda Guerra Mundial. A Força Aérea Soviética, no início da Operação Barbarossa, era uma das maiores do mundo, mas estava cheia de tipos ultrapassados e mal gerida. Como resultado, as perdas nas primeiras 72 horas foram impressionantes. 3.922 aeronaves foram destruídas, a maioria no chão, pela perda de apenas 78 aeronaves alemãs. Foi a combinação de táticas e armas superiores diante de um grande número de pilotos soviéticos mal preparados que permitiu aos ases alemães acumular incríveis vitórias à custa do inimigo. No entanto, os alemães não teriam tudo do seu jeito. Pelo contrário, como todas as nações envolvidas na guerra aérea, a União Soviética tinha sua justa parcela de pilotos naturais que fariam os alemães pagarem por sua invasão, e entre eles estava o piloto aliado com a maior pontuação da guerra. Ivan Kozedub nasceu na Ucrânia em 8 de junho de 1920. Quando ele tinha 15 anos, um clube de voo abriu perto de sua aldeia, e observando os pequenos aviões voando acima, ele desenvolveu uma paixão pela aviação. Depois de se tornar membro do aeroclube, ele aprendeu habilidades básicas de voo antes de se juntar ao exército soviético em 1940, formando-se durante a Operação Barbarossa. Reconhecido por sua habilidade, ele foi requalificado como instrutor em vez de ser enviado para as linhas de frente, mas sua sede de se juntar a seus compatriotas na defesa da pátria nunca vacilou. E após 2 anos solicitando uma transferência, finalmente, ele foi designado para o 240 Degree Regimento de Caça, tendo seu primeiro combate em Kharkov quando a guerra começou a se voltar contra os alemães. Mas quase foi também o seu último. Ao atacar um avião alemão, ele mesmo foi surpreendido por um voo de caças pesados, Messerschmitt Bf 110. Mas ele permaneceu ileso. Sua primeira vitória ocorreu em 6 de julho de 1943, quando ele derrubou um bombardeiro Stuka pesado, que não era páreo para seu poderoso caça soviético. No dia seguinte, ele reivindicou outro e provou seu valor 2 dias depois,
derrubando 2 caças Messerschmitt Bf-109 no mesmo dia. Um mês depois, outro Bf-109 caiu sob seus tiros. Ele oficialmente se tornou um as, mas mais aviões seguiriam. Em 22 de outubro de 1943, ele derrubou 3 Stukas e um Bf-109. Em 2 de junho de 1944, ele derrubou seu 41 Degree avião, o que lhe daria para sempre uma pontuação maior do que qualquer asa ocidental, o mais próximo sendo o americano Richard Bong, com 40 abates. Seu sucesso persistia conforme a guerra prosseguia. Em agosto de 1944, ele se tornaria o único piloto soviético a abater um caça a jato Messerschmitt Mi-262. Recordando a batalha em uma entrevista pós-guerra, ele afirmou, cito, em 19 de fevereiro de 1945, eu estava em uma operação Lobo Solitário junto com Dmitry Titorenko, ao norte de Frankfurt. Notei um avião a uma altitude de 350 metros. Fiz uma rápida meia-volta e comecei a persegui-lo a toda velocidade, descendo para me aproximar dele por baixo da barriga. Meu ala abriu fogo, e o Mi-262 começou a virar à esquerda para o meu lado, desacelerando. Foi o fim disso. Eu nunca teria ultrapassado se ele tivesse voado em linha reta. O principal era atacar os aviões inimigos durante as curvas, subidas ou descidas, e não perder segundos preciosos. Avançando para a Alemanha, com a situação da Luftwaffe alemã se tornando cada vez mais desesperadora, Kozyrkov percebeu que a qualidade dos pilotos alemães caiu com a aceleração do treinamento. Em muitos aspectos, a situação tática para os lados opostos agora era o inverso daquela de 1941. No dia 17 de abril de 1945, ele abateu mais 2 aviões, suas últimas vitórias na guerra. No total, ele é creditado por ter derrubado 64 aviões inimigos, e foi agraciado com o título de Herói da União Soviética 3 vezes. Após a guerra, ele permaneceu na Força Aérea Soviética e comandou uma unidade secreta soviética lutando contra aviões americanos sobre a Coreia do Norte, apesar de ele não ter permissão para entrar em combate. Sob sua liderança, a unidade secreta alegou ter derrubado 239 aviões com a perda de apenas 27 dos seus próprios. Ele manteve uma carreira bem-sucedida na Força Aérea até os anos 80, antes de falecer em 8 de agosto de 1991. Ao contrário da maioria das nações envolvidas na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética fez uso extensivo de mulheres em um papel de combate. Cerca de 800 mil mulheres serviram nas Forças Armadas Soviéticas em uma ampla variedade de funções, com cerca de 200 mil condecoradas por sua coragem. 89 mulheres até receberiam o prestigioso título de Herói da União Soviética. Uma das soldadas mais bem-sucedidas da luta é muito conhecida no Ocidente. Foi Lyudmila Pavlichenko, conhecida tanto por amigos quanto por inimigos como Senhora Morte. Nasceu na Ucrânia em 12 de julho de 1916. Ela admitiria depois que não tinha o mesmo interesse que outras meninas em brincar de boneca, mas era competitiva e frequentemente desafiava os meninos que zombavam dela quando ela tentava participar de seus jogos. Um dia, ela se cansou do garoto vizinho se gabando de sua habilidade com o rifle e decidiu desafiá-lo, um desafio que ela posteriormente venceu. Percebendo que tinha um dom para atirar, ela se juntou a um clube de rifle local e ganhou inúmeros prêmios por sua precisão. Enquanto cursava a universidade para ser professora, ela se matriculou em um curso de atirador de elite do exército soviético. Então, quando a Alemanha invadiu, ela esperava ser enviada à frente de batalha. Porém, o registrador que a entrevistou para o serviço militar tinha outros planos. Desejava que ela fosse enfermeira. Depois de recusar continuamente a considerá-la, ela apresentou a ele seus prêmios de tiro, e ele não pôde mais negar a ela o direito de lutar. Assim, Pavlichenko tornou-se uma das 2.000 atiradoras do exército soviético. Ser mulher não aumentava suas chances de sobrevivência. Na verdade, apenas 1 em 4 dessas mulheres sobreviveria à guerra. Contudo, ainda enfrentava a resistência de seus oficiais e colegas homens. Devido à falta de armas, ela só recebeu um rifle em 8 de agosto de 1941, quando ela pegou um de um soldado caído. Para demonstrar sua proeza, ela aceitou atirar em 2 soldados romenos próximos, o que ela fez com extraordinária eficiência. E este batismo de fogo a fez querida por seus camaradas, que rapidamente a aceitaram como uma das suas.
No entanto, muito rapidamente ela provou que suas habilidades eram muito superiores às do soldado comum. Durante o cerco de Odessa, que durou 1 mês e 8 dias, ela contabilizou impressionantes 187 mortes, levando a sua promoção a sargento sênior. Depois de ser evacuada de Odessa, ela foi escolhida para treinar outros atiradores, sua reputação inspirando os novos recrutas, que conseguiram grande sucesso em operações subsequentes, sucesso atribuído à sua instrução. Seu novo cargo de treinamento, porém, não a afastou da luta, e ela rotineiramente retornava à frente para lutar contra os invasores de seu país. Em maio de 1942, ele havia matado 257 soldados do eixo. Não só seus compatriotas observavam, mas os alemães também estavam. Eles enviaram seus próprios atiradores para caçá-la, resultando em batalhas lendárias de atiradores entre ela e seus possíveis algozes, mas nenhum truque alemão parecia funcionar. Os alemães então ofereceram recompensas para que ela se rendesse ou para qualquer soldado soviético que os ajudasse a matá-la. Nada disso funcionou, e Senhora Morte, como ela ficou conhecida, continuou a aterrorizar as tropas invasoras. Em junho de 1942, sua contagem de mortes chegou a 309 antes de ser ferida por um morteiro. Reconhecendo seu valor de propaganda, soviéticos a retiraram da frente, e em vez disso, ela se viu realizando turnês de publicidade nos EUA, Canadá e Grã-Bretanha para angariar apoio para a causa soviética. Durante seu tempo nos Estados Unidos, especialmente, ela detestava a mídia que a perseguia com perguntas sem importância, como se ela usava maquiagem em batalha. Contudo, tornou-se amiga de Eleanor Roosevelt, primeira-dama dos EUA, que a ajudou a lidar com a imprensa americana. As duas permaneceriam firmes amigas, escrevendo uma para a outra por toda a vida. Apesar da deterioração nas relações de seus respectivos países após o fim da guerra. Depois da guerra, ela assumiu um prestigioso cargo de pesquisa na Marinha Soviética. No entanto, ela passaria por tempos difíceis. Como tantos veteranos, ela lutou contra o transtorno de estresse pós-traumático e recorreu ao álcool para anestesiar a dor. Aos 58 anos, em 10 de outubro de 1974, ela sofreu um derrame e faleceu. Durante a guerra, a Alemanha pouco se preocupou com as frotas de superfície da União Soviética, que era composta em grande parte por antigos navios de guerra dos tempos do czar e que às vezes mal podiam navegar. No entanto, os alemães tinham mais medo dos submarinos soviéticos, e com razão, pois a frota báltica soviética, especialmente, estava em uma localização privilegiada para interromper o fluxo de materiais de guerra da Reino da Suécia neutra. Evitando minas alemãs, destroyers e aeronaves, os submarinos soviéticos lutaram duramente contra a navegação alemã. Entretanto, as purgas dos anos 1930 deixaram a Marinha Soviética com poucos oficiais competentes, fazendo os marinheiros soviéticos pagarem o preço. Porém, conforme a guerra avançava e a experiência foi ganha, as competências soviéticas aprimoraram-se e os alemães, marinheiros finlandeses e suecos correndo o risco pelo Báltico, começaram a temer os submarinos da mesma forma que os marinheiros aliados do outro lado do Atlântico temiam os U-boats. Em termos de avaliar o sucesso de um capitão de submarino, os submarinistas sempre se basearam na tonelagem bruta que afundaram, em vez do número de navios, e nesse aspecto, um capitão soviético detém o título de ser o mais bem-sucedido, bem como talvez o soviético mais mortal da guerra. Alexander Marinescu nasceu em Odessa em 15 de janeiro de 1913, filho de um marinheiro romeno e uma mulher ucraniana. Ao atingir a idade certa, Marinescu entrou para a Marinha Mercante Soviética, alcançando posteriormente um cargo de comando na frota báltica. No final da guerra, os problemas de Marinescu com álcool chamaram a atenção de seus superiores e se tornaram tão graves. Ele estava esperando enfrentar um tribunal militar em breve, quando comandou o S-13 para fora da base naval de Pokala, em 11 de janeiro. Nos dias seguintes, Marinescu e seus homens sofreram repetidos ataques de barcos de torpedo alemães enquanto patrulhavam perto de Kołberg, no noroeste da Polônia. Naquela época, os alemães estavam em plena retirada pelo país, que anteriormente haviam compartilhado a conquista com os soviéticos. Milhares de civis alemães que haviam ido para fazer suas fortunas na Polônia colonizada pela Alemanha ou para se juntar à OS, seus maridos e pais militares lá, agora estavam lutando para voltar à Alemanha antes que os soviéticos chegassem para se vingar de qualquer um que restasse. Milhares deles correram para os docas em Danzig,
lutando para embarcar em navios que partiam para a pátria, como o Wilhelm Gustloff, de 25 mil toneladas, um transatlântico requisitado. Oficialmente, o navio tinha mais de 6 mil pessoas a bordo quando partiu em 30 de janeiro, mas o número real era de cerca de 9 mil, pois no caos, qualquer alemão foi autorizado a embarcar pelos oficiais. Mal sabiam eles que estavam navegando diretamente para o caminho de Marinesco. Vendo o navio ao entardecer, Marinesco rastreou o navio por 2 horas enquanto preparava os tiros. Por volta das 21h, ele disparou uma salva de 4 torpedos que atingiu o navio indefeso. Quem não morreu nas primeiras explosões foi esmagado na corrida por botes salva-vidas ou se afogou na água fria aguardando resgate. Talvez nunca determinemos os números exatos, mas a maioria das pesquisas afirma que cerca de 9.600 homens, mulheres e crianças perderam a vida naquela noite. Para contextualizar, isso é mais de 6 vezes o número de mortos no Titanic e permanece como a maior perda de vidas em um único incidente na história marítima. Mas Marinesco não havia terminado. Em 9 de fevereiro, ele avistou outro transatlântico alemão, o Esteban, de 14 mil toneladas, evacuando civis e soldados feridos do porto de Pilau. Disparando 2 torpedos, o navio foi atingido pouco antes da meia-noite, matando mais 4.500 pessoas. Ao retornar ao seu porto de origem, Marinesco esperava um retorno de herói, mas seu comportamento antes dos naufrágios e depois fez com que ele fosse ignorado para o título de herói da União Soviética. Após rebaixamento, foi expulso da Marinha Soviética em outubro de 1945, mas com seus 2 naufrágios ultrapassando mais de 40 mil toneladas combinadas, ele foi mesmo assim o capitão de submarino soviético mais bem-sucedido da guerra. E com mais de 14 mil mortos, ele também foi o combatente soviético mais mortal. Ele morreu em 1963 após uma batalha contra o câncer e eventualmente foi postumamente premiado como o herói da União Soviética por Gorbachev em 1990. E aí você tem os 4 combatentes soviéticos mais temidos. Por favor, deixe um comentário com suas próprias ideias abaixo e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez.